Remédios de Deus. 8 recursos naturais para viver mais e melhor. Francisco Lemos, Zinaldo A. Santos. Capítulo 2. Luz solar. A estrela mais próxima da Terra é uma fonte pulsante de energia. Se soubermos aproveitá-la, teremos muito mais alegria, saúde e vida. Ele está a mais de 149 milhões de quilômetros da Terra e sua luz demora exatamente 8 minutos e 18 segundos para chegar aqui. Essa viagem é feita a fantástica velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. A luz solar é um dos mais simples e um dos mais poderosos remédios naturais. A presença da luz é tão importante para a vida que, ao criar a Terra, as primeiras palavras do Criador de que temos registro foram: haja luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. Não se tratava da luz solar, pois essa bola de fogo, que na verdade é a estrela mais próxima de nós, só veio à existência no 4º dia da semana da criação. Foi a luz da presença de Deus que espantou as trevas de nosso planeta e trouxe vida para todos. Nas últimas décadas, de tanto se falar em buraco na camada de ozônio e na alta incidência de cânceres, a luz do sol passou a ser vista muito mais como inimiga do que como amiga. Isso ocorre especialmente porque a exposição excessiva aos raios ultravioleta estimulam o envelhecimento e favorece o desenvolvimento do câncer de pele. Contudo, essa propaganda não nos deve levar ao exagero de considerar a luz solar como o pior inimigo da saúde. Os quartos devem estar de tal modo posicionado que seja diariamente invadidos pela luz. Camas e guarda-roupas acumulam umidade e, se não forem devidamente banhados com a luz natural do sol, podem ser ambiente propício para fungos e ácaros, que de outra forma seriam eliminados. Os raios ultravioletas são dotados de propriedades bactericidas e fazem esse trabalho benéfico. Antes de construir uma casa, é importante fazer um estudo da posição em que ela será edificada em relação ao nascer e o pôr do sol. Uma dica dos arquitetos é estudar o caminho que o sol percorre sobre a nossa cabeça. O sol nasce no leste e se põe no oeste, fazendo um percurso ligeiramente inclinado ao norte, sendo essa inclinação maior no inverno e menor no verão. Em razão disso, das 4 fachadas da casa, norte, sul, leste e oeste, a fachada norte é a que fica mais exposta ao sol, à luz do sol. Já a sul e a mais protegida. É preciso também lembrar-se das barreiras naturais externas, como árvore de grande porte plantada muito perto da casa, que pode impedir a iluminação natural. Uma pessoa enferma jamais deveria se confinada em um quarto onde a luz do sol não é convidada a entrar. Sabe-se que as pacientes que recebem tratamento em casa
vive mais e tem uma qualidade de vida superior aos que ficam restritos ao prédio de hospitais e clínicas. A razão disto é a maior possibilidade que tem de estar em contato com o ar livre e a luz solar. Helioterapia. Apesar de não ser bem conhecida, a helioterapia é uma forma de prevenção e tratamento para algumas doenças. Hipocrates, médico de antiga Grécia, considerava a luz do sol como um remédio. A helioterapia passou a ser reconhecida cientificamente em 1885. O físico Harold Urey foi o primeiro a abrir uma clínica para tratamento com helioterapia, em 1903. Outro físico, o Dr. Niels Pfizer, recebeu o Prêmio Nobel pelo tratamento de tuberculose de pele com raios ultravioletas. A exposição correta ao sol, à luz solar, é benéfica nos casos de moléstia da pele, psoriase, furunculose, micoses, acne. Nos casos de raquitismo e osteoporose, é um auxílio, pois a ação dos raios ultravioleta sobre a pele produzem a vitamina D. O ergosterol é uma substância que se encontra abaixo da pele e se transforma em vitamina D. À medida que os raios ultravioleta entram em contato com ela, a exposição sob o controle aos raios solares regula as diversas funções hormonais do organismo, aumenta a taxa sanguínea de cálcio e fósforo, o volume de urina e o apetite, além de facilitar o sono. Pacientes com artrose, reumatismo e sondros ósseos dolorosas, articulares ou musculares são beneficiados. A luz solar também melhora a circulação sanguínea e as defesas imunológicas, estimulando a produção de anticorpos. Sabe-se que a liberação pelo organismo da beta-endorfina, hormônio responsável pela sensação de bem-estar e conforto, está associada à exposição aos raios ultravioleta. Por outro lado, existe evidência do aumento casos de alcoolismo, depressão, suicídio nos meses de baixa luminosidade solar. Assim como você bebe água e se alimenta diariamente, não deixe passar um dia sem fazer o uso da luz. Abra a janela dos quartos e afaste cortinas e persianas. Deixe o Dr. Sol entrar. Caminhe diariamente ao ar livre, mesmo que o dia esteja nublado. Quando possível, entre as 7 e as 9, tome o seu banho de sol. 20 a 30 minutos de exposição são suficientes para tonificar seu organismo. Se o local onde você trabalha é totalmente fechado, alterne com alguns minutos ao ar livre. A luz do sol é um estimulante e antidepressivo natural. Ao fazer exercício, prefira estar ao ar livre ou num ambiente bem iluminado e com janelas abertas. Os riscos da luz solar. O benefício da luz solar são inegáveis, mas para que isso possa ocorrer, a posição terapêutica ao raio ultravioleta deve de ser nas primeiras horas da manhã, entre as 7 e as 10 horas.
A radiação ultravioleta, a que é mais prejudicial à pele, tem entre 10 e as 14 horas. O momento de maior momentos em maior incidência sobre a Terra, isso ocorre devido à angulação do Sol nesse horário e às modificações sofridas pela radiação ultravioleta ao atingir a superfície terrestre. Luz solar. Esse aspecto físico deve ser lembrado especialmente no verão, porque o Sol fica mais perto da gente, cerca de 4,83 milhões de quilômetros. Nessa estação em que temos mais calor, mais brilho e mais luz. Também precisamos ter mais cuidado com o Sol para evitar que algo tão prazeroso possa se tornar um perigo para a saúde. Além de queimaduras, envelhecimento precoce e manchas ou câncer de pele, uma doença que atinge milhões de pessoas todos os anos é a mais terrível consequência de não agir com o devido cuidado. Vários fatores contribuem para aumentar o risco da exposição excessiva ao sol solar, à luz solar. Entre eles destacam-se os raios infravermelhos, responsáveis pela sensação de calor, que aumentam os riscos de insolação. Além disso, em contato com as camadas cutâneas superficiais da pele e os raios ultravioleta beta mais acarregados de energia provocam irritações que podem ir de uma simples fotodermite até tumores benignos ou malignos, sob intensa exposição à luz solar. O organismo pode sofrer diversas mudanças. Ruborização provocada por uma reação inflamatória da pele. Descamação, quando intensa, pode apresentar grossas escamas que se soltam. Queimadura mais leve, de primeiro grau, e mais grave, de segundo grau, são acompanhadas de ardência e dores, além de edemas e bolhas, a risco de choque. Como se proteger? A exposição à luz solar deve ser progressiva e por alguns minutos. Cubra as crianças e proteja as partes expostas com filtros ou cremes solares. Quando na praia, renove assiduamente a aplicação dos cremes. Aplique diariamente um creme protetor. Não exponha a pele umedecida ao sol. Use um creme hidratante após o banho ou exercício físico. O bronzeamento artificial se utiliza igualmente de raios ultravioleta. Pode, portanto, provocar os mesmos problemas da luz natural. Mesmo que a sua pele seja morena, que significa menos risco de desenvolver um câncer de pele, não deixe de se proteger. Reduza o tempo da exposição em dias de muito calor ou de muito vento. Use um chapéu e tome bastante água. Não se exponha entre 11 horas e 16 horas, pois é quando os raios do sol incidem de forma mais reticular. Nesse período, é menor a filtragem dos UVA, especialmente em clínicas temperadas e nas regiões próximas ao Equador. Desconfie sempre do sol escondido, dias parcialmente nublado. As nuvens filtram pouco os raios ultravioleta. Na medida do possível, fique sempre à sombra e evite exposições contínuas. É bom estar aberto às superfícies capazes de refletir a radiação solar.
É possível queimar-se estando à sombra. Para criança e adolescente, um creme protetor não é suficiente. A medida mais eficaz é uma camiseta larga e um chapéu. É imperativo evitar expor ao sol os recém-nascidos e os bebês com menos de 5 meses. Eles devem ser levados a passear durante o verão, nas primeiras horas da manhã ou final da tarde. Uma proteção para os olhos e conveniente para mulheres grávidas e para quem toma medicamentos fototóxicos. O uso de óculos de sol, cujas lentes filtrem 50% a 90% das radiações solares, é indicado para pessoas com algumas doenças oculares. Não use perfumes ou produto à base de álcool. Eles podem provocar sardas. Busque sempre o conselho de um médico em caso de estar fazendo algum tratamento. Mulheres que usem anticoncepcionais devem ter esse cuidado. Examine regularmente a pele. Alterações na forma e cor devem ser examinadas por um médico. Em caso de isolação, a insolação é efeito que se produz no organismo devido à exposição prolongada aos raios solares ou ao calor excessivo, ou mais leve esgotamento pelo sol, ou grave é o choque pelo calor. Esgotamento pelo calor. As principais causas são a transpiração excessiva, a perda de líquido sem reposição e a falta de costume ao calor. Os sintomas são sensação de debilidade ou fadiga, agitação ou confusão, eventual inconsciência, pulso acelerado, mais de 100 minutos, queda de pressão sanguínea, palidez, frieza, transpiração e temperatura corporal ligeiramente alta. Tratamento: deitar ao paciente de barriga para cima num lugar tranquilo e fresco e com os pés um pouco levantados, afrouxar a roupa. Fazer beber água, se possível com sais hidratante, ou diluir 6 colheres de sobremesa rasas de açúcar e uma de sal em um copo. Avisar imediatamente um médico. Choque pelo calor. As causas são exposição prolongada e altas temperaturas, exposição intensa ao sol, ventilação escassa e hidratação insuficiente. Os sintomas comuns são dor de cabeça, tontura e náusea, eventual perda de consciência, respiração acelerada, pulsação acima de 140 por minuto, pressão alta em princípio, descompensada, temperatura acima de 40 graus e pele inicialmente vermelha, seca e quente, depois cinzenta ou azulada. Tratamento: buscar ajuda médica urgente, deitar o paciente de barriga para cima em um lugar tranquilo e fresco com os pés ligeiramente levantados, submergi-lo num banho de água fria ou então aplicar compressas frias, hidratá-lo, como no caso anterior. Frisionar a pele pode ser feito com cubos de gelo, controlar a pressão sanguínea, o pulso em temperatura, tentar baixar a temperatura a um mínimo de 35,5. Deve-se evitar a elevação de temperatura e a mudança de local, bem como a aplicação de analgésico como codeína. Capacidade de reflexão dos raios ultravioleta. Água parada, areia, relva. Água parada 75%, areia 30%, relva 10%, água agitada 5% e neve 80%. Tipos de pele em FPS, fator de proteção solar.
Ainda não se sabe a correta relação entre o melanoma, tumor maligno, que se manifesta através de uma mancha na pele, e a exposição aos raios solares. Mas, segundo o oncologista Antônio Buzaide, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, acredita-se que os raios ultravioleta produzem mutações no melanocitos, as células produtoras de melamina, substância que dá pigmento à pele. As queimaduras constantes são como uma série de insultos que transformam um cara bonzinho em bandido. Por isto, o melhor mesmo se prevenir, usando um protetor solar quando precisar ficar exposto ao sol, fora do horário de menor risco, entre 7 horas e 10 horas. Veja o seu tipo de pele e o fator do filtro recomendado. Tipo 1. Peles muito claras, principalmente ruiva, com sardas e loiros. São pessoas de olhos claros, extremamente sensíveis ao sol. Por isso, a queimadura é imediata, nunca se bronzear. Tempo aproximado de exposição segura, 15 a 10 minutos. FPS recomendado entre 20 e 30. Tipo 2. Peles claras, ruivo, loiro também fazem parte desse grupo. São indivíduos sensíveis ao sol e que têm queimadura rápida e bronzeamento lento. Tempo aproximado de exposição segura é 10 a 20 minutos. FPS recomendado entre 15 e 20. Tipo 3. Peles com subilidade normal. Os integrantes deste grupo, como as menores claros, queima-se moderadamente, o bronzeamento é gradual e uniforme. Tempo aproximado de exposição segura, entre 15 a 30 minutos. FPS recomendado, entre 8 a 15. Tipo 4. Pele moderadamente sensível. São menores claros, de olhos e cabelos escuros, queimam-se muito pouco e bronzeia-se bastante. Tempo aproximado de exposição segura, ao redor de 50 minutos. FPS recomendado entre 4 e 8. Tipo 5. Pele pouco sensível. Estão nessa situação. As pessoas morenas, elas raramente se queimam, bronzeiam-se intensamente. Tempo aproximado de exposição segura, ao redor de 60 minutos. FPS recomendado entre 2 e 4. Tipo 6. Pele profundamente pigmentada e com pouquíssima sensibilidade. As pessoas de pele negra são as representantes dessa faixa, com queimaduras são raras. Tempo aproximado de exposição segura, ao redor de 80 minutos. FPS recomendado em